O último trabalho legal de 2015 começa agora e vai mostrar. Ex-funcionários da Webjet serão indenizados. O negócio entre as duas companhias foi fechado em novembro de 2012, quando a Gol demitiu 850 trabalhadores da Webjet. Como encarar a demissão? Saí, assinei minha rescisão, numa boa, não botei na justiça e agora estou trabalhando e estou muito bem. Transsexuais e travestis poderão usar nome social no MPT. O nome social é diferente do nome registrado em cartório. É utilizado por quem assume uma nova identidade de gênero. Acordo com a Samarco garante empregos a mais de 5.000 funcionários. Os procuradores do trabalho ajuizaram um termo de ajuste de conduta. O acordo, que tem abrangência nos 2 estados, vai garantir proteção a mais de 2.600 empregados diretos da Samarco, 2.400 terceirizados e 11.000 ribeirinhos. E a rotina de quem trabalha enquanto a maioria se diverte. Não me estressa ter que estar trabalhando num dia que o pessoal está descansando. É de boa, dá para fluir. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Um acordo homologado no TST garante indenização aos comandantes, copilotos e comissários de bordo da antiga Webjet. Os profissionais foram demitidos em 2012 após a aquisição pela empresa Gol. Foram mais de 3 anos de espera. E, enfim, os comandantes, copilotos e comissários de bordo da antiga Webjet, dispensados em massa após a compra pela Gol Linhas Aéreas, vão poder ser recontratados ou optar pelo recebimento de indenização. O acordo foi homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho no início deste mês. O negócio entre as duas companhias foi fechado em novembro de 2012, quando a Gol demitiu 850 trabalhadores da Webjet. Na época, a empresa não realizou negociação prévia com o sindicato da categoria, condição prevista em súmula do TST, e ainda descumpriu o acordo de manter os empregos. Diante das irregularidades, o MPT ajuizou uma ação civil pública contra a companhia. Esse acordo ele é paradigmático no sentido de que ele regula a impossibilidade das empresas fazerem demissão em massa sem a negociação coletiva. Eu acho que isso é o mais importante. As empresas que sofrerem um processo de deterioração das contas, tudo, podem fazer demissão em massa? Sim, é permitido. Entretanto, elas devem estar atentas para fazer uma ampla negociação coletiva para que nós não tenhamos, né, de forma abrupta, centenas ou até milhares de trabalhadores colocados na rua, né, sem qualquer recebimento de qualquer indenização. O diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas comemorou o resultado da ação. Nós, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, em parceria junto com o Ministério do Trabalho, nós vamos, de fato, não vamos medir esforços para que se concretize, todos esses aeronautas voltem aos seus postos de trabalho para os que optarem. Existe a outra opção, que é a indenização para muitos dos aeronautas que hoje já estão empregados ou estão trabalhando em outro ramo de trabalho. Os aeronautas que escolherem receber a indenização deverão assinar um termo de adesão, comprometendo-se a desistir de ações individuais contra a Gol. Os comandantes terão direito a R$ 70 mil, os copilotos a 40 mil e os comissários de bordo 15 mil. Os valores serão depositados em 2 parcelas, a primeira em 20 de janeiro do ano que vem e a segunda dia 5 de fevereiro. Já quem preferir ser contratado deve desistir do processo contra a companhia e terá de cumprir alguns requisitos, como ter o certificado médico de aeronauta válido e ser considerado apto em exames que serão aplicados pela Gol. Eles farão parte de uma lista e terão prioridade nas futuras contratações. Caso a empresa contrate algum funcionário fora dessa lista, pagará multa de R$ 1 milhão por aeronauta contratado. Qualquer contratação fora dos padrões do acordo renderá multa de R$ 100 mil por trabalhador. Enquanto não são chamados, os profissionais receberão plano de saúde por 2 anos, pago pela empresa. Primeiramente, essa ação foi em decorrência de uma demissão em massa. Por isso o SNA realmente acha importantíssimo essa negociação, exatamente pelo precedente que ela gerou, que foi esse ato da compra
de uma concorrente e absolutamente demissão de todos os seus funcionários e empregados nesse caso. Os aeroviários demitidos em 2012 também serão beneficiados, mesmo não tendo assinado o acordo. A pedido do MPT, eles poderão assinar o termo de adesão e assim receber indenização individual no valor de R$ 5.000. O Procurador-Geral do Trabalho cobra uma legislação mais clara sobre demissões em massa, para que casos como esse não se repitam. Então, seria de bom tom, seria excelente para a pacificação das relações trabalhistas que houvesse, sim, uma legislação deixando clara a necessidade, a imperiosidade da negociação coletiva na hipótese de uma demissão em massa. A Gol não quis se pronunciar sobre a decisão. Imagine chegar à empresa para mais um dia de trabalho e o seu chefe diz: está demitido. Triste, né? Pois é, lidar com uma situação assim pode ser um desafio para muita gente. Quase 2 milhões de pessoas sem emprego em todo o país. Segundo o IBGE, o índice passou de 7,6% em setembro para 7,9% em outubro, a maior taxa de desemprego desde 2007. Sandra faz parte dessas estatísticas. Fui demitida como atendente, trabalhava na faculdade e de repente eu peguei um atestado e quando eu retornei me mandaram embora. Qual foi a justificativa? O que eles falaram para você? Nenhum aparente, simplesmente que eram normas da empresa, só. Mas ela deu a volta por cima. Saí, assinei minha rescisão, numa boa, não botei na justiça e agora estou trabalhando e estou muito bem. Só que nem todos encaram numa boa. Esta psicóloga, que atende trabalhadores com dificuldades de superar a perda de emprego, conta que a demissão pode causar traumas. Uma pessoa pode desenvolver uma depressão, desde o nível leve até o nível mais grave, pode aumentar o nível da ansiedade dela, pode ter crises de pânico, insegurança, a autoestima cai também. Ainda segundo Fabiana, o que contribui para tudo isso são preocupações com aspectos econômicos, como despesas para o sustento da família, por exemplo. Ser demitido é uma questão bastante delicada, né? Porque, é igual havia falado, que a questão do pai de família, né? Que tem uma família, que tem casa, que tem um aluguel, que tem despesa para gastar dentro de casa, famílias. Você vê muitos pais aí com 2, 3, 4 filhos em casa e faltando aquela dinheiro que tinha todo mês. Eu tenho uma irmã que ela trabalhou durante 5 anos num hotel como camareira e ela perdeu o emprego dela e na época foi muito difícil para ela, porque ela também tem filho pequeno. E aí ela ficou um bom tempo parada e aí ficou naquela, né? Só o Bolsa Família e você sabe como é, né? Só o Bolsa Família não dá. Mas como lidar com uma situação tão delicada? O primeiro passo é aprender com os possíveis erros e ir em frente. Mas se o trabalhador não conseguir, o caminho é pedir ajuda a um profissional. A ideia principal é, principalmente, né, iniciar para, como é que eu posso falar? Identificar o que está acontecendo. Se ela está muito ansiosa, se ela está em depressão, o que isso está atrapalhando no dia a dia dela, na vida dela. Se é na relação ali com a família, se é nas atividades diárias dele ou se é em tudo que está atrapalhando essa pessoa. E assim, a pessoa pode procurar ajuda, um psicólogo, que é até o que eu estava conversando antes, né? Que, pode falar, mas eu estou demitido, como é que eu vou pagar um psicólogo que é caro? Não, tem a opção das clínicas de escola, que é o atendimento gratuito, não é cobrado. Então, e a família dá esse apoio também, tá junto, acompanhando, percebendo o que está acontecendo ali com essa pessoa, para poder estar ajudando. Como toda a história tem dois lados, nessa, o do patrão é parecido com o do empregado demitido. Dona Francisca começou a costurar sozinha, foram chegando as encomendas e ela contratou 2 funcionárias que, por causa da crise, foram demitidas. Realmente é uma notícia ruim. É muito chato você ter que chamar o funcionário é bom, faz o trabalho que você pede, atende às suas expectativas, mas infelizmente você tem que chamar e falar, fulano, não dá, a situação está difícil, o trabalho tá pouco, diminuiu bastante, eu vou ter que fazer uma contenção de despesa e infelizmente optei por demitir. Ainda segundo a psicóloga, a forma como a notícia é dada faz toda a diferença. A ideia principal é ser o mais claro possível, dar as informações necessárias para a pessoa entender o que está acontecendo ali, tanto o empregador quanto o empregado, e esclarecer, falar o porquê que a pessoa está querendo sair ou o porquê que está sendo demitida,
para que a pessoa não fique sem saber depois o que aconteceu. O Trabalho Legal faz agora uma pausa, mas volta em 1 minuto para mostrar que o MPT deu um passo importante em relação à igualdade de gênero. Mais de 5.000 trabalhadores da Samarco terão os empregos garantidos até 1º de março do ano que vem. O termo de ajuste de conduta firmado entre a empresa e o MPT ainda vai contemplar 11.000 ribeirinhos. O rompimento da barragem da Samarco no começo de novembro trouxe inúmeros prejuízos. A lama destruiu casas, prejudicou rios, tirou a vida de pessoas. E até empregos de quem depende da mineradora e do Rio Doce estavam ameaçados. Diante desse cenário de destruição, o Ministério Público do Trabalho criou uma força-tarefa para investigar o caso. Membros do MPT de Minas Gerais e no Espírito Santo acompanharam de perto o drama das vítimas da lama. Os procuradores do trabalho ajuizaram um termo de ajuste de conduta. O acordo, que tem abrangência nos 2 estados, vai garantir proteção a mais de 2.600 empregados diretos da Samarco, 2.400 terceirizados e 11.000 ribeirinhos. Estão previstas novas audiências. Esta foi apenas um acordo inicial para que seja possível prosseguimento na tentativa de um acordo final, né, que leve em consideração todas as indenizações, todos os trabalhadores que perderam suas vidas no acidente, e o próprio funcionamento da empresa. Se esses acordos não saírem, obviamente, o Ministério Público do Trabalho ajuizará ações civis públicas. O acordo firmado prevê que o pagamento de salários dos empregados seja assegurado pela Samarco até 1º de março de 2016 e que as possíveis demissões após o fim do TAC sejam negociadas com os sindicatos. Mas o objetivo, sempre até pela agilidade, por uma questão de celeridade e economia, é que nós consigamos chegar a um acordo para que toda essa gravíssima, essa lamentável situação seja ao menos minorada, seja apenas amenizada, seja para os trabalhadores, os empregados diretos e os prestadores de serviços da Samarco, como para toda a comunidade que vivia na dependência econômica do Rio Doce. Os ribeirinhos também terão a proteção imediata garantida. Também aquelas comunidades ribeirinhas, que são comunidades que viviam da pesca no Rio Doce. Todas essas comunidades foram afetadas. Então a empresa Samarco também arcará com o pagamento de um salário mínimo acrescido de 20% para cada dependente para toda essa comunidade ribeirinha, como uma forma de indenização, pois eles atualmente estão proibidos e não existe sequer a possibilidade da pesca, tendo em vista a perda total da fauna daquele rio. Por meio de nota, a Samarco informou que se comprometeu a não dispensar em massa seus empregados, nem rescindir contratos de prestação de serviços permanentes até o dia 1º de março de 2016. Quanto aos ribeirinhos, a empresa vai fazer um estudo socioeconômico das regiões impactadas, até que ocorra a implementação das ações previstas no diagnóstico ou até daqui a 6 meses, o que ocorrer primeiro. A empresa vai pagar um salário mínimo por família, mais 20% para cada dependente e uma cesta básica. O auxílio começou a ser entregue para as famílias cadastradas em 11 de dezembro. O uso de nome social por travestis e transexuais agora é permitido em todas as unidades do Ministério Público do Trabalho no Brasil. Cabelos longos, unhas pintadas e seios. A mudança não é apenas física. Há 6 meses, Pedro também passou a se chamar Carolina. Eu achava que eu jamais seria uma pessoa transexual, porque a pessoa transexual é uma pessoa prostituída, agressiva, marginalizada. E isso foi uma coisa que fez com que eu acreditasse
fielmente que eu era um garoto gay, entendeu? Isso, e com o passar dos anos, eu fui perdendo essa identificação da seguinte forma. Os homens gays não me interessavam, a balada gay não tinha mais graça pra mim, e aí foi perdendo a identificação gay que eu me entendi transexual. Carolina é transexual, possui identidade de gênero oposta ao sexo designado no nascimento, ou seja, nasceu com sexo masculino, mas se identifica como mulher. A jornalista trabalha como assessora de imprensa para esta empresária, que a conheceu antes da transformação. Aí um dia ela me mandou uma mensagem: Ellen, eu estou passando por algumas transformações, eu queria conversar com você. Aí olha, eu já percebi e não tem problema nisso, né? Pra gente o que é importante é que você se sinta feliz dentro desse corpo que você mora, que você habita, e se você... a identidade, é o gênero com o qual você se identifica, é isso aí. E a partir disso eu já dei uma orientação para as minhas funcionárias, porque a gente já atende transgênero aqui. Então, assim, agora o Pedro não é mais Pedro, ele é Carolina, e nós vamos chamá-lo pelo nome social dele, porque é assim que ele se identifica. Para a patroa, as recentes mudanças físicas e a utilização de nome social não afetaram o resultado positivo do trabalho desempenhado. O nome social é diferente do nome registrado em cartório. É utilizado por quem assume uma nova identidade de gênero. O objetivo é garantir o respeito e a igualdade de tratamento em ambientes como o trabalho e a escola, por exemplo. Direito conquistado por servidores do Ministério Público do Trabalho. Uma nova portaria publicada no início de dezembro permite a utilização de nome social em cadastro de dados e informações, no ingresso e permanência nas unidades do MPT, em comunicações internas, e-mails institucionais, crachás e listas de ramais, nos nomes de usuário de sistemas de informática, na inscrição em eventos promovidos pela instituição e o acesso a banheiros e vestiários. Haverá ainda o campo nome social em todos os formulários e sistemas de informação nos procedimentos de denúncia, identificação das partes, MPT digital, questionários e pesquisas. O objetivo é reconhecer a autonomia, reconhecer os transgêneros e os transexuais de acordo com sua identidade de gênero e de acordo com seu nome social, em como ele se coloca, para que não se tenha nenhuma razão que possa ter qualquer acepção de descrime. No caso de travestis e transexuais, não há lei que permita alteração de nomes registrados em certidão de nascimento. O interessado deve entrar na justiça para requerer a mudança, o que pode demorar. O primeiro impacto é de um nível de reconhecimento, caminho do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal e no caminho de que vem todo mundo, no sentido de reconhecer, de entender que os transexuais e transgêneros é uma realidade da nossa vida e sempre foi, e que eles devem ter garantidos todos os direitos a que é garantido a qualquer outra espécie humana. Para este representante de uma instituição que defende políticas públicas para transexuais, o direito de ser chamado pelo nome social é uma questão de dignidade. Ser chamado por um nome que você se sente mal, que realmente não condiz com o que você é muito complicado, porque você não se sente representado. Para Frederico, o reconhecimento do nome social por uma instituição como o MPT significa um passo importante na jornada por um país com menos preconceito e mais igualdade. Toda conquista ela não vem de uma vez só, a gente tem que ir conquistando aos poucos. Mas cada pequena conquista, o que pode ser uma pequena conquista para você, para a gente já é uma grande conquista. A seguir, a rotina de quem trabalha enquanto a maioria se diverte. E neste último programa inédito de 2015, não exibiremos o quadro Meu Trabalho, que geralmente acompanha parte da rotina de um profissional. Você vai ver agora 4 trabalhadores que desempenham atividades essenciais que não podem parar nem durante as festas de fim de ano. São profissionais que trabalham enquanto todo mundo se diverte. Muito bem, estamos de volta. Você curtindo o trânsito do Transamérica? Hoje o trânsito tá muito tranquilo, né, Diego? Tá tranquilo até demais, Drica Mendonça. Feriado e a gente aqui trabalhando. Vê se pode um negócio dele. E não é só o trânsito. Nessa época, quase todo mundo começa a desacelerar.
Mas enquanto muita gente entra de férias, viaja ou tira um tempo para ficar com a família, alguns trabalhadores mantêm um ritmo intenso. Afinal, há muitos serviços que não podem parar, como segurança, transporte e entretenimento. E aí, D&D, tudo beleza com vocês? Por falar em entretenimento, essa turma entende muito bem do assunto. Todos os dias, eles levam alegria aos ouvintes desta rádio em Brasília. Agora sim, a gente entendeu. Drica Mendonça não vê problema em trabalhar durante feriados, mesmo Natal e Ano Novo. O motivo? Eu amo fazer isso, então para mim não tem nenhum sacrifício muito grande não, né? Para a família tem, porque fala, ai, minha mãe não tá aqui hoje, né? Ou, né, a minha filha não veio pro almoço porque ela tá trabalhando, mas para mim é uma maravilha, eu tô sempre muito feliz. Só que às vezes ela perde alguns eventos importantes. A minha sorte é que eu tenho um trabalho bem divertido, né? Então é triste, é ruim, eu já perdi muitas coisas importantes, almoço em família, festa de aniversário, apresentação da filha na escola. Mas, assim, o trabalho é um trabalho divertido, eu trabalho com o que eu gosto, que é música. E, de certa forma, eu não me sinto sozinha, né? Eu estou com os ouvintes, eles estão participando com a gente. Então, isso acaba deixando o trabalho mais agradável num feriado ou num final de semana. Colega da radialista, Diego concorda. Não me estressa ter que estar trabalhando num dia que o pessoal está descansando. É de boa, dá para fluir. Além da rádio, o transporte público não para. Só na rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília, circulam cerca de 700 mil pessoas todos os dias. E para levar toda essa gente para lá e para cá, um profissional é essencial, o motorista de ônibus. Armando trata bem o seu companheiro de trabalho. O ônibus precisa estar limpinho, bem arrumado e ajustado. Aí é só colocar o cinto de segurança para poder seguir viagem em mais um dia de serviço como qualquer outro. Rotina que começou há 20 anos. São 2 décadas de trabalho duro, inclusive em feriados. Mas ele não reclama, apesar da saudade da esposa e filhos. Na parte do trabalho, chama-se trabalho físico, funcional, tudo tranquilo. Na parte emocional, quando se fala da data festiva, onde temos que estar próximo da família e a família próximo da gente, fica um pouco acarregado emocionalmente. Por exemplo, eu já trabalhei no 3º turno de Pará, no Paranoá, na linha 129, e lá meia-noite em ponto, eu parar o carro e ficar assistindo os fogos de Brasília. E telefonar para a família, desejar o Feliz Ano Novo ou o Feliz Natal e só chegar 1 hora depois para poder cear com a família ou para poder passar a entrada de ano. A falta da família é mesmo um dos passageiros mais difíceis para o Armando transportar. Só que a paixão pelo serviço ajuda a compensar. Sente falta. Nos pede para mudar de horário, nos pede para trocar de serviço, mas quando nós temos uma função que nós gostamos, uma profissão que nós exercemos com carinho, com amor, como eu disse para você, com idosos, crianças, deficientes e outras pessoas mais, então nós temos que continuar. Não porque é falta de estudo, mas é vontade de continuar trabalhando na mesma função que nós temos. Depois de pegar o transporte público, desembarcamos neste bar para fazer um lanche. Além da qualidade dos alimentos, o que não pode faltar é o bom atendimento. E atender bem é requisito fundamental para um garçom, não importa a data. Israel já passa as festas de fim de ano trabalhando e longe da família há 9 anos. É um pouco triste pro lado da família, né? Porque todo mundo quer passar o Natal com a sua família, né? Mas é a nossa profissão, né? A gente tem que trabalhar. Aí a gente procura seguir firme e procurar outro dia para passar com a família, né? Sabe aquele ditado? Os amigos são a família que escolhemos? Pois é, o Israel sabe o significado. Uma parte boa, o cara ser amigo dos clientes, os colegas de trabalho também. Tipo, às vezes a gente vive entre família, né? Praticamente a nossa família também faz parte, a gente convive todo dia junto, fazendo a mesma coisa e acabamos virando todo mundo uma família só. Todo o esforço é recompensado quando o reconhecimento vem do cliente. Sem o garçom, a gente não teria essa oportunidade de estar aqui confraternizando no restaurante aqui, né?
Está presente nos momentos especiais da nossa vida, né? O garçom nas festas de casamento, nas baladas. Se não tivesse a presença do garçom, eu acho que esses eventos eles seriam impossíveis, né? Porque um bom atendimento do garçom é fundamental. De prontidão 24 horas por dia. É assim que o Corpo de Bombeiros trabalha durante todo o ano. Enquanto Natal, Réveillon e outras datas são dias de descansar e curtir a família. Aqui é sinônimo de trabalho. E um detalhe, dezembro é a época em que há mais serviço por aqui. Com certeza, é a época de festividade, as pessoas se exaltam mais, às vezes até mesmo com toda a campanha de não beber e dirigir, as pessoas bebem e teimam em dirigir. E assim, muitos jovens também dirigindo, se aventurando pela primeira vez no trânsito, muita correria. Época de chuva também, começam-se as épocas de chuva, né, desse tempo. E a gente fica muito preocupado, porém muito preparado também, muito trabalho. Realmente dobram o número de ocorrências e a gente está atento para tudo isso. Major Lourival explica que os bombeiros são preparados para lidar com situações assim. Como outras profissões que também trabalham no regime de plantão, o Corpo de Bombeiros tem o pessoal preparado. E assim, até mesmo psicologicamente, a gente tem que estar preparado nessas datas, até porque as nossas famílias ficam em casa. São profissionais que exercem, além de suas funções, o amor ao próximo. A gente tem aquela vontade de estar com a família, com os filhos, com os pais, com a própria esposa, mas realmente a gente sabe que a sociedade precisa de um trabalho como o nosso. Parabéns a esses e outros tantos profissionais que dão duro não só nessa época, mas durante todo o ano. O Trabalho Legal é feito para você e por você. Por isso, a sua sugestão é muito bem-vinda. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E se você quiser conhecer um pouco mais do Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui, mas no ano que vem tem mais. A partir da próxima semana você acompanha os melhores momentos de 2015. O desejo de toda a equipe do Trabalho Legal e do MPT é que 2016 seja um ano de paz, saúde e alegrias. Até a próxima!